Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por estar aqui junto com todos os irmãos. É um privilégio isso, né? Eu sempre considero quando a gente está junto com os irmãos, poder estar é um privilégio. Quem pode estar e não vem, está perdendo. Então é muito bom. Salmo 133, que a gente conhece muito bem, fala que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre é na comunhão. Então quando você pode vir para a reunião, venha porque a bênção de Deus está aqui. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus bênção e a bênção não chega. Talvez esteja faltando comunhão, estar mais junto, né? Que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não é só oração, mas a comunhão também traz milagre, traz bênção, traz cura e por aí vai. Amém? E eu quero também, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, né? Sejam muito abençoados a sua casa. Quero mandar um abraço lá para o pastor Edson Lepinda. Ele, a Hortência, sua esposa, ele sempre acompanha nas quintas-feiras aqui. Então provavelmente deve estar acompanhando. Um grande abraço para eles e de todos os irmãos aqui. Aleluia. Então hoje, dando seguimento, né, naquilo que está sendo falado, no título, eu estou um pouquinho fanhoso. Até falei para o Pedro antes de vir para cá, Pedro, só não sei se eu consigo ir, porque a minha voz está meio ruim. Fui fazer um serviço, mexendo numa fiação no forro da casa, e cada lugar que eu esbarrava descia uma nuvem de poeira. E às vezes eu esqueci de levar máscara. Depois que eu estava lá em cima, agora não vou descer mais. O resultado foi uma voz fanhosa, uma garganta doendo, e uma noite inteira quase sem dormir, porque não podia nem engolir direito. Esse foi o resultado. Então essa é a razão de estar um pouco fanhoso, né? Mas não tem problema, vamos lá que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fanhoso ou não, Deus vai fazer. Então a passagem aqui que foi lida já, Lucas, que foi tomado, o versículo que foi pego como o título da campanha, que está lá em Lucas 1, capítulo 1. Eu queria só voltar um pouquinho atrás e ler um pouquinho antes, vendo aonde está esse versículo inserido, o contexto no qual ele está inserido, para a gente entender, né? E que a gente possa não só entender, mas deixar isso acontecer na nossa vida. Então nós temos esse propósito, né, eu não quero só entender, eu não quero só falar, mas eu quero experimentar isso também. Nas terças-feiras, quando a gente se reúne aqui para falar de dons espirituais, e eu falei, eu não quero só falar, eu não quero que os irmãos só ouçam, mas eu quero que os irmãos e a igreja experimente os dons espirituais, né? E para experimentar, é claro, tem que saber o que é, né? Senão não vai assim, saber como usar na forma correta. Então que a gente possa experimentar isso que nós estamos falando aqui, nessas quintas-feiras, ainda tem mais pela frente, e não seja algo que eu apenas ouvi falar, mas é porque eu estou vivendo e estou experimentando isso também. E tem sido muito bom. Aqui no versículo, eu vou começar no versículo 26, usando todos esses versículos aqui para assim, falar da mensagem que eu quero falar em torno desse versículo aqui, né? E no 6º mês foi o anjo Gabriel, o Márcio mencionou aqui, o Pedro também. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão?
Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então o versículo 37, que diz, né? Porque para Deus nada é impossível. Então a gente está declarando isso aqui, nessas reuniões de quinta-feira, nessa campanha. Mas é uma coisa muito certa isso. Tanto é que quando o anjo disse isso, já tinha acontecido algo grandioso. Uma mulher estéril e uma mulher que não conhecia varão, não tinha um relacionamento ainda, e ficou sem entender a saudação que veio até ela. Aconteceu de uma forma, essas duas mulheres receberam um milagre, não é? O milagre aconteceu ali. Zacarias, quando se deparou com o anjo falou: você vai ser pai, você vai nascer aí um filho virá e tal. E Zacarias duvidou, né? Mas é interessante que Maria também falou: mas como será isso? Como se fará isso? Porque eu não conheço varão. O anjo falou para Zacarias: você vai ficar mudo, porque você não acreditou no que eu falei. Eu vim da parte de Deus para te trazer isso. Mas como você não acreditou, você vai ficar mudo até que nasça essa criança. Não é isso? Mas Maria também dá a entender que parece que ela não acreditou muito. Dá a entender, parece. Mas como se fará isso, se eu não conheço homem? Tinha uma coisa: Deus conhece o coração. O que a gente fala, Deus enxerga lá dentro, a forma que está vindo aquilo que a gente fala. Zacarias duvidou lá no coração, Maria não. Apesar de ter falado o que ela falou, mas como será isso? Mas ela acreditava. Porque Deus vê o coração. Amém? Deus vai fundo, Deus vê o coração. Alguém pode estar falando alguma coisa assim que é tremendamente bonito, mas possivelmente Deus está olhando o coração e está dizendo: não é nada disso. Amém? Depende do coração. Deus, os homens vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então lembrando que quando foi para estabelecer o rei de Israel, o primeiro rei, a gente sabe que, né, vieram vários dos filhos de Jessé. Parecia que um mais bonito que o outro. E Deus falou: Samuel, esquece nenhum deles, tá? O homem vê segundo o coração, o homem vê segundo a aparência, mas eu vejo o coração. Só tinha um ali que Deus estava enxergando o coração. E esse um estava lá no campo, lá no mato, cuidando de ovelha. Não era nenhum daqueles que estavam ali para ser colocado como rei. No caso não foi o primeiro rei, né? Seria o segundo rei, que Saul estava saindo. É isso? Então Deus conhecia o coração daquele que estava lá no mato, que estava lá com as ovelhas e que não foi chamado para participar da reunião. Amém? A gente entende que quando Deus chama, quando Deus coloca os olhos de alguém, nada e ninguém vai atrapalhar, né? Então a gente conhece toda a história. Então aqui a gente vê essas duas mulheres, Maria e Isabel. Foi ou não foi um milagre? Uma estéril e a outra ainda porque não tinha um relacionamento, não estava casado, não tinha um relacionamento ainda. E o anjo disse: olha, mas o que vai nascer de você é fruto do Espírito de Deus, é fruto do Espírito Santo. Ele será chamado Filho de Deus. Amém?
não é resultado de um relacionamento de um homem e mulher, mas é resultado de um relacionamento de uma mulher e Deus. Deus vai enviar o seu Espírito e vai nascer alguém ali que será chamado Filho do Altíssimo. Só isso, gente, só isso. Quer mais? Amém? Mas como isso? E o anjo diz, porque para Deus nada é impossível. Até Isabel, ela já, que é sua prima, na velhice também concebeu, e já é o 6º mês, aquela que era tida por estéril. Nós estamos falando de um Deus que hoje ainda faz milagre, de um Deus que ainda cura. Ele é o Deus que cura. Ele declara lá, eu sou o Senhor que te sara. Ele continua ainda curando, ele continua ainda fazendo milagre. Ou então a gente está perdendo tempo de estar aqui na quinta-feira, não é? A gente perde tempo de estar reunido, por quê? Então a gente está aqui hoje porque Deus é o Deus que cura, é o Deus que faz milagre, é o Deus do impossível. Para Ele nada é impossível. Na minha, na sua, na nossa vida, Deus continua sendo o mesmo Deus que foi com Moisés lá no Egito, que entrou com Moisés lá, é o Deus que está comigo também todos os dias. Gente, que privilégio, não? O mesmo Deus que entrou lá no Egito com Moisés, que usou Moisés, é o mesmíssimo que hoje está comigo, com você, e que usa cada um de nós também. Amém? Então você vendo, olhando assim as Escrituras, as experiências dos homens de Deus, dos profetas, de Elias, por exemplo, de Eliseu, chamaram muita atenção a Eliseu como profeta. Assim, lembrando Elias, que fica ali e fala para o servo, vai lá olhar para a branda do mar. Enquanto isso ele ficou ali no lugar, no monte, e orava. Vai lá 7 vezes, não é apenas uma vez, vai lá 7 vezes. E foi na 7ª vez que o servo vai lá e olha e volta e fala assim, ó, tem uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Mas e daí? Né? O que significa isso? Israel estava em tempo de seca. Gente, a coisa estava feia. Estava feia. Elias foi acusado de ser o responsável por essa seca, né? Mas o servo foi lá, na 7ª vez ele foi, falou, estou vendo uma nuvenzinha bem pequenininha lá, tamanho da palma da mão de um homem. E daí? Elias, né? Falou assim, ó, vai avisar o rei que vai chover muito. Amém, gente? Nós vivemos por fé, não pelo que nós vemos. A gente está vendo tanta coisa hoje, coisa que tem tudo para desanimar, tem tudo para decepcionar, tem tudo para fazer a gente retroceder. O que a gente tem visto, está acontecendo. Mas não é assim que a gente vai fazer. Nós vamos continuar correndo a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Então ele manda o servo dele, vai falar para o rei, vai falar para Acabe, vai chover muito. Gente, Elias nem viu o tamanho da nuvem. Ele só recebeu notícia, mas eu entendo que ele tinha o dom da fé. Nós falamos sobre dom de fé aqui na terça-feira, e uma coisa que me veio à mente é, Elias era um profeta que tinha dom da fé. Provavelmente o servo dele não tinha, muitos não têm. Hoje na igreja a maioria não tem o dom da fé, é um e outro só. Vou explicar agora para falar de dom de fé de novo, né? A gente falou sobre isso, é um e outro que tem, todos têm fé, mas tem alguém que tem o dom da fé, e Elias foi um deles. Aí Elias pega e fala para o servo, vai avisar Acabe que vai chover bastante, manda ele correr, senão ele vai ficar molhado, vai tomar chuva. E não demorou muito, o céu estava escuro, gente, escureceu tudo.
Porque Elias acreditou, tinha o dom da fé, não precisava ver para crer. Ele disse: bom, é a notícia que eu precisava. Tem uma nuvenzinha lá, então pode avisar o rei que vai chover. É assim que nós temos que viver hoje. É assim que nós temos que... Não, tem uma coisa muito pequena acontecendo, mas vai se tornar grande. Ou talvez não tem nada, não estou vendo nada. Mas nós não vivemos pelo que nós vemos e nem pelo que nós sentimos. Nós vivemos pela fé. Vai acontecer, Deus vai fazer. De uma forma ou de outra, talvez não do jeito que eu quero, que eu espero, mas Ele vai fazer. E quando Ele faz, não tem nada melhor. Porque Ele sabe fazer perfeitamente. Amém? Elias também chega lá na casa da viúva da Sarepta, lá em Sarepta, né? E chega lá e pega a mulher lá, acha a mulher buscando uns cavacos. E ele chega lá, foi Deus que mandou ele lá. Mas agora você sai daqui onde você está, né? Vai lá em Sarepta, que eu ordenei uma viúva para te sustentar. Nossa, acho que Deus pegou uma mulher, Deus olhou para uma mulher que tinha uma poupança na conta que estava boa demais, né? A mulher tinha uma grana guardada, estava juntando fazia tempo, e Deus enviei você lá para uma mulher vai te sustentar. Gente, o profeta chega lá e acha uma mulher pegando uns cavacos. Vocês conhecem bem a história, né? Se essa história não mexer com você, é melhor você rever os seus conceitos de fé. Amém? Ele acha uma mulher ali, uma viúva, né? Pegando cavaco. Ele chega ali, pede água para ela. E pede também que faça para ele um bolo. Traga para ele um bolo. Ele só para começar a conversa aqui, só tem um pouquinho de farinha lá, um pouquinho de azeite. Estou pegando esses cavaquinhos aqui, vou levar, vou fazer, vou comer, eu e meu filho, e nós vamos morrer. Ah, meu Deus, dá até arrepio. Como igreja a gente precisa ser assim. O profeta, vai lá, faz primeiro para mim. Traz para mim. Sabe por quê? Porque a farinha não vai acabar. O azeite não vai acabar. Vai lá, faz para mim, traz aqui para mim. Parece até que é uma atitude bem egoísta. Sem educação, não respeitou uma mulher viúva. Não, mas foi Deus que mandou, gente. Talvez se tivesse mais alguém perto, você é folgado, viu? Aproveitando de uma viúva. Cara folgado esse profeta aí. Não, Deus mandou ele lá. Deus não mandou ele até uma mulher que tinha dinheiro, que tinha posse. Deus mandou até uma mulher que não tinha nada, tinha um restinho apenas, para mostrar o poder que Ele tem na vida daqueles que creem. Porque Ele é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Gente, a farinha foi multiplicada, o azeite foi multiplicado, comeram por muito tempo, até que chovesse sobre Israel. Amém? É o que Deus faz comigo, com cada um de nós, todo aquele que crê. Aquele que vê a situação, mas não volta. Tá vendo como é que tá, né? Nossa, passou do limite, foi longe demais já. Eu já tô por aqui. Não aguento mais isso, não dá mais isso, não dá mais. Possivelmente Deus está permitindo tudo isso para ver se você acredita que Ele pode multiplicar, que Ele pode fazer o milagre, que Ele pode reverter, que Ele pode fazer isso tudo, gente. Seja na vida de uma pessoa, seja num lugar deserto, seja no mundo inteiro. Deus pode mudar uma nação inteira. Amém? Então a gente está falando de um Deus que para Ele nada é impossível. Essa é a nossa fé, é isso que nos move. Irmão, então quer dizer, você está recebendo milagre após milagre, né? Não. Já sim, eu reconheço que eu recebi milagre, já recebi cura, muita bênção. Toma cuidado para não esquecer disso e começar, né, fraquejar, reclamar às vezes, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo e Deus não faz. Toma cuidado com isso, porque já recebi muita coisa e acredito que vai vir mais coisa aí. Vai vir mais coisa para mim. Estou falando de mim, mas para você também. Como homem, como alguém que nasceu um dia
está aqui hoje, diante de vocês falando, mas também como homem, como esposo, como servo de Deus, tem algo grande na minha vida e na sua também. Amém? O Deus do impossível vai fazer, e Ele pode fazer infinitamente mais, muito mais. Então as circunstâncias aparecem, os problemas aparecem, as dificuldades aparecem, o inimigo aparece, tudo para dizer, isso não vai dar certo. Você está perdendo seu tempo, não vai dar certo. Mas o Deus que nos chamou, tudo dá certo. Ele tudo pode, na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, Ele faz tudo. Ele faz o impossível acontecer. Amém? Zacarias está lá, peraí, você vai ficar mudo, porque você não acreditou. Eu vim lá de Deus, fui mandado aqui para te falar. Você vai ficar mudo, até que nasça a criança. E quem nasceu não foi um homem qualquer, não foi uma criança qualquer, foi crescendo e se tornou alguém que veio preparar o caminho do Senhor. Gente, filho de Isabel veio preparar o caminho do filho de Maria, que é o Filho de Deus. Amém? Olha só que história, que coisa, gente. Tem muita gente vendo novela em televisão, novela daqui, novela dali, e se empolga com aquilo tudo, né? Olha só que coisa maravilhosa para você assimilar, perceber tudo isso, né? Um preparando o caminho, os dois ali, Isabel grávida, Maria fica grávida também, ia nascer ali João, e depois Jesus, e João preparar o caminho do Senhor. Que história, que conversa gostosa que isso pode dar entre várias pessoas, não é? E quanta gente perdendo tempo com conversa fiada, às vezes, com tanta coisa. Precisamos entender tudo isso, esse contexto, essa essência aqui. Quando diz o versículo 37, porque para Deus nada é impossível, está dentro aqui. Era um sacerdote que entrou lá dentro para ministrar, para fazer a sua parte, e se depara com um anjo. Amém? Possivelmente você pode deparar com um anjo. E se não se deparar com um anjo, você vai se deparar com a graça de Deus, com a presença de Deus, o Espírito de Deus em você, tocando ali. Amém? Qualquer momento da vida, e às vezes é no momento mais difícil que Deus vai se manifestar. Por isso que nós temos que ter cuidado. Porque no momento fácil, é fácil a gente ficar, glória a Deus, maravilha, aleluia, né? Muito fácil. Mas naquele momento difícil, doloroso, que exige paciência, tranquilidade, calma, sem reclamar, sem murmurar, sem ficar resmungando, aquele momento difícil, é bem provável que é esse momento que Deus vai se manifestar. Seja através de um anjo, ou do jeito que Ele quiser. Mas é o momento propício. Por isso que muitos perdem a bênção. Por isso que muitos não vê Deus agir. Porque naquele momento, naquela hora, é aquele momento bem propício para Deus agir. Não acreditou. Não esperou. Reclamou. Achou ruim. Deus olha assim, não tem como. Amém? Lembrando de Gideão estava lá malhando trigo, né? Com medo dos medianitas. Coitado, vamos. Todo medroso, batendo ali, de repente, ele se depara também com um anjo. E ele diz a saudação do anjo. Acho que quando o anjo saudou, ele ficou olhando, assim, quem está falando e falando com quem? Homem valente. Estava com medo, malhando trigo para guardar, porque os midianitas vinham e roubavam a comida de Israel. É isso. E a gente conhece a história. E o anjo falou com ele, e ele foi testando o anjo, se é assim, tal. E a gente conhece a história, né? A vitória de Gideão. Quando Deus
de 32 mil homens, é isso? 32 mil homens? Reduziu para 300, tá certo? É isso mesmo? Tá certo, né? Reduziu para 300. Mostrando que quem faz é Deus, não é a quantidade. Não é a quantidade, mas é Deus fazendo através do mínimo, usando o mínimo. Então a gente vê o Deus do impossível agindo. Ah, mas vale para hoje? Vale para hoje. É para agora, é para a noite, é para amanhã, é para essa semana, é para os dias que virão. É preciso manter essa fé, essa confiança nesse Deus que a qualquer momento pode agir. E Ele está testando você, Ele está deixando você ver se você tem paciência. E às vezes a gente fala, oh Deus, me dá paciência. Deus olha para você e fala, é você que tem que ter paciência, rapaz. Paciência não é Deus que dá, paciência é a gente que tem que ter, né? É o fruto do Espírito, ser longânimo. O dom do Espírito é Deus que dá, a gente não consegue ter, agora eu quero ter o dom da cura, agora eu vou ter o dom do milagre. Não, isso não é com você, isso é com Deus. Agora você pode falar assim, vou ter paciência. Aí Deus olha e diz assim, tá bom, agora eu vou deixar acontecer alguma coisa para ver se Ele vai manter. Aí acontece. Se você for paciente, aleluia. Aí se não for, aquele momento que Deus deu, você foi reprovado, então espera por outro, porque essa já era. Passou aquela oportunidade. Amém? Então hoje, muitos estão correndo, tentando arrumar um meio, sabe, de quanta coisa, né, gente? Quanta coisa se improvisa, se faz para que Deus possa fazer. É preciso andar com Deus, só isso. É só preciso andar com Deus 24 horas por dia, até dormindo. Quando sai da cama, é preciso levantar com Deus. Amém? É preciso levantar e saber que Deus está olhando para você. O Deus do impossível está olhando para você. Amém? Eu vi o testemunho outro dia de uma mulher falando, ela é crente e tal, parecia muito séria. E que ela foi dormir, e quando ela estava dormindo, ela tinha a impressão que alguém estava olhando para ela no quarto dela. Só que esse alguém não era nada agradável. Não vinha de Deus, segundo ela estava falando. E o tempo todo alguém estava ali no quarto, olhando para ela, enquanto ela estava tentando dormir. Não vou falar tudo que eu escutei, mas eu quero dizer com isso que o importante é que tem alguém olhando para nós, dormindo, acordado, aonde quer que nós estejamos, o que quer que seja que nós estejamos fazendo, tem alguém que olha 24 horas por dia. Sorria, você está sendo acompanhado, você está sendo filmado. Amém? Você está sendo filmado 24 horas por dia. Você entra num lugar ali, tem uma câmera, sorri, está sendo filmado. Ninguém pode pegar nada no supermercado porque é filmado, né? Mas de Deus está vendo tudo, gente. Tudo. Aliás, até o pensamento é filmado por Deus. Sim, amém? Então o Deus que nós temos é o Deus do impossível. Ele continua o mesmo, sabe? Jesus veio, fez milagre, multiplicou pão, multiplicou peixe e fez, meu Deus do céu, e ressuscitou morto. Ali estava Jesus ali, e depois ele vai embora. Continua depois Pedro, João, os discípulos, continua ali aquela igreja maravilhosa, poderosa, ungida, quebrantada, submissa, obediente, aquela igreja que está ali cheia do Espírito. E continua, e Pedro dá continuidade, os discípulos dão continuidade aqui. E Pedro chega até a porta do templo, encontra lá o aleijado, lá o manco de nascença. E olhando para o manco olha para eles e fala, pedindo um dinheiro. E Pedro olha para nós, e o homem ficou todo empolgado, achando que ia receber alguma coisa, né? O dinheiro. Aí Pedro fala, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Essa é a nossa herança. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A herança da igreja é essa. Mas será?
Hoje não sei o quê, com tanta coisa, com tanta tecnologia, com tanto avanço médico. Será que Deus continua? Só não continua porque você não crê. Só não faz na sua vida porque você não crê. Tem um cântico que a gente cantava, bem antigo, né? Não lembro agora, o goleiro fugiu. Jesus faz maravilha, está fazendo e vai fazer. Não faz na sua vida só porque você não crê. Lembra? É isso, hoje a igreja não crê, hoje a igreja está meio modernizada, hoje a igreja está meio cara esquisito. É preciso se humilhar, é preciso chorar, é preciso clamar, é preciso jejuar. Às vezes eu pergunto para alguém, e aí, você está lendo? Não tem conseguido ler, não tem conseguido mais falar com Deus. Ai, plantar batata, meu Deus. Falar com Deus é falar com Deus, orar, jejuar, buscar, ler a palavra. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos vivendo até o último dia da nossa vida. Temos que estar envolvido com isso. Não tem nada melhor. Nem casa, nem carro, nem trabalho, nem formação, nem namoro, nem casamento. Não é melhor do que se envolver com o reino de Deus, com esse Deus que pode fazer infinitamente mais. O mesmo Deus que esteve com tanta gente está hoje também na igreja, mas a igreja está parada, está meio indiferente, está passiva. Estou falando isso não para condenar, não para julgar, mas para despertar e dizer: acorda, levanta, Cristo vai te iluminar. Amém, gente? Então nós vivemos assim, situações e mais situações terríveis. E a igreja? E a igreja? A igreja quer mostrar esse Deus, o Deus do impossível. Nós precisamos levantar, gente, para mostrar esse Deus do impossível. Mas se eu não orar, se eu não buscar Deus, se eu não andar com Deus, vou mostrar o quê? Vou mostrar a minha fraqueza, a minha fragilidade para o mundo. Lógico, a gente é fraco mesmo. Mas a gente fica só nessa fraqueza, nessa fé fraca. Não dá para falar nada. Mas Deus quer mudar isso. Né? Esses milagres, essas mulheres receberam, que tantos outros fizeram, presenciaram. Eu também quero fazer. Você quer fazer também? Amém? A igreja foi chamada para isso. Ou é de domingo a domingo só? Culto à noite. Só isso. Vou embora, agora domingo eu volto. Quando eu era católico, eu assistia a missa. Ai, maravilha, agora estou livre. Amanhã eu vou onde eu quiser, já assisti a missa. Era assim. Eu tinha essa mentalidade, como muitos católicos tinham. Assistia a missa, beleza. Acabou. Às vezes ia no sábado para não precisar ir no domingo. Era uma coisa tão assim, né, legalista. Foi no sábado, assim, domingo eu posso ir onde eu quiser, fazer o que eu quiser e não precisa mais. Às vezes meio evangélico também, a gente se conforma apenas com o domingo à noite. O culto foi maravilhoso, não precisa mais nada, não precisa mais participar de... Isso tem que mudar, gente. Tem que haver fome e sede, tem que haver fogo, tem que haver um agir de Deus. Chegar o dia que na quinta-feira não vai caber ninguém aqui mais. Não só domingo, mas quinta, domingo, terça-feira, fica abarrotado, gente. Todo mundo com fome, com sede do reino de Deus. É assim que Deus vai agir. Amém? A gente só não vê muita coisa porque a gente não está. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Você foi chamado para isso, meu irmão. Para andar junto. Para ser a igreja do Deus do impossível. Do Deus que pode fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você crê. Deus não chamou para ser religioso, nada disso. Deus me livre de ser religioso, mas eu quero muito mais. Bem-aventurados que têm fome e têm sede, porque serão saciados. Eu sei que na igreja tem gente que não tem sede. Eu falo isso sem medo de errar. Na igreja tem gente que não tem sede, não tem fome, né? E se você é um desses, acorda. Deus, opa, eu quero água, eu quero beber água, eu quero ter fome, eu quero ter sede. Amém? Muito mais do que meu trabalho, muito mais do que qualquer outra coisa, eu quero ter sede de Deus. Amém, gente? Vamos fazer isso? Amém? Vamos começar a orar assim, ó. Terça-feira vai encher isso aqui. Quinta-feira vai encher isso aqui. Domingo vai encher esse lugar de gente com fome e com sede de Deus.
Eu profetizo que vai acontecer milagre. Eu profetizo que vai haver cura. Eu profetizo que vai haver um cântico novo. Eu profetizo que vai haver palavra profética. Os dons do Espírito vão acontecer. Não vai ficar só devagar sempre. Não, não vai ser devagar e sempre. Nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus, gente. Tem muita gente esperando isso. E olha, você, muda nada. Vai mudar. Em nome de Jesus vai mudar. Amém? Então vamos crer, vamos acreditar, vamos ter fé de verdade. Quando Jesus manda abrir o túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, as irmãs dele falam: Senhor, já faz 4 dias. Está cheirando mal. Vai mandar tirar a pedra. Olha só como que o ser humano é. Era Jesus que mandou tirar a pedra, mulher. Que isso? Acorda. Foi ele que mandou, não foi o pastor, não foi o Pedro, não foi ninguém. Jesus mandou tirar a pedra. Ah, Senhor, já faz 4 dias já. Eu já não falei para você? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E foi o que aconteceu. Mas a gente quer ver a glória de Deus sem... Não age, não tem jeito, não tem como. Então vai. Parte para cima, vai em cima. É igual futebol, né? Você vai ver esse futebol, você vê os jogador não partir para cima, só pode o time dele também. Acabou, né? Aí depois tem que aguentar a torcida. Aquela torcida que é tão... quer matar o jogador, depois quer matar o time inteiro. Porque o time não jogou direito, não conseguiu. É assim que funciona, né? Aquele amor pelo time acabou, porque o time não presta mais. Puxa vida. Eu vejo gente falando isso, às vezes é corintiano, é palmeirense, quer matar, se puder matava o técnico, por aí vai. Nós, como time de Deus, temos que ir para cima, temos que ganhar esse jogo. Não há tempo a perder. Nós temos uma geração vindo atrás de nós. Nós temos a gente deixar um legado, deixar uma herança para quem está do nosso lado, à nossa frente, atrás de nós. Deixar um legado para eles, ó, esse é o caminho. Sigam este caminho. Amém? Sigam este caminho, porque não tem outro. Não dá mais. Amém? O Deus do impossível, Ele vai fazer o impossível acontecer na sua, na nossa vida. Na cidade, no país, onde quer que seja. Eu estou orando, eu estou terminando agora. Eu lembrei de um rapaz na Empinda. Quero até que os irmãos orem por isso. De manhã nas orações, Gilmar. O nome dele é Marcos. Eu conheci na porta do supermercado, no Semar. Estava um frio de rachar ali. Bermudinha ali, uma malinha ali. Um rapaz muito quieto, muito tímido. Aí ele pediu uma moeda. Disse, quando sai do supermercado eu te dou. Eu voltei, dei a moeda para ele, comecei a perguntar para ele: mas quem é você? Qual é o seu nome? Ali, mal falava. Ele mal falava, muito tímido, aquele olhar perdido. Gente, eu fiquei comovido de olhar para aquele rapaz. Eu fiquei assim, inconformado. Aí dei a moeda, tinha dado a moeda também, fomos embora. Aí dei a volta com o carro, Regina. Será que aquele rapaz está com fome? Aí voltei, de novo, indo para casa, voltei, parei o carro, fui lá com... Você está com fome, ô Marcos? Aí aprendi o nome dele, né? Se você quiser me dar uma coisa, eu quero. Aí entrei no mercado, comprei e dei para ele um lanche. Fui embora. E pedindo para Deus. Aí começamos a orar constantemente para ele, né? Queria achar ele de novo na rua. Ele me deu o endereço. Por incrível que pareça, eu guardei o endereço, rapaz. A rua, a casa, o nome da casa. E fui procurar por ele um dia. Depois de muito tempo fui procurar, né? E achei a casa. Aí estava de bicicleta, lá perto da quadra coberta, lá em Pinda. Alguns que conhecem lá, né? Pinda. Achei a casa, e agora? Chama ou não chama? A casa meio esquisita, sabe? Aquela casa meio esquisita, meio assim, bem precária. Aí passei umas 3 vezes em frente à casa, Gilmar. Aí eu parei a bicicleta na rua. Acho que a Edna tinha ligado para mim. Zé, achei a casa, mas não sei se eu chamo. Daí, vai lá, chama lá. Mulher, né? Vai lá, chama logo, vem lá. Fala que você está procurando o Marcos. Daí eu orei, Deus me guarda, que eu não sei o que eu vou encontrar lá, né? Não sei quem que vai sair, o que eu vou encontrar. Vai que é uma casa onde, né? Aí fui, orei.
Parei, sem a bicicleta, aqui, fui lá, portão meio só encostado, meio caindo, aí bati palma, aí sai uma mocinha, uma adolescente. Aí eu falei, aqui que mora o Marcos? Eu disse, não mora mais aqui. Ah, não? Não está mais aqui? Não está mais aqui. Mas está. Ah, ele saiu. Mas ele anda para a rua aí, pegando... ele pega reciclagem. E fui perguntando, fazendo pergunta, querendo saber do rapaz. Acho que ele foi morar com a mãe dele, só que... Aí de repente eu percebi que tinha alguém atrás do muro, quietinho. Ah, daqui a pouco foi só grito. Que é? Você quer o que aqui, rapaz? Já falou demais, já. E some daqui se não quiser levar um tiro na cara. Eu falei, meu Deus. Rapaz do céu. Eu nem sabia como é que eu subi na bicicleta. Assim mesmo, gente, eu conversando com a menina, foi uma mulher. A mulher não pôs a cara no portão, simplesmente mandou sumir de lá. Que eu já tinha falado demais. E falou que ia dar um tiro na minha cara. Puxa, nunca ouvi isso na vida, gente. Aí você já sabe como é que fica, né? A perna da gente balança igual vara verde. Aí saí pedalando de lá. Agora chegar lá, eu vou contar isso para ela, né? Ela vai, não sei se ela vai rir ou se ela vai chorar, não sei o que ela vai fazer. Mas eu queria que vocês orassem por esse rapaz, chama Marcos. Aí outro dia encontrei na rua. Já tinha mudado um pouco. Já começou a conversar comigo. Conversou mais abertamente, mais tranquilo para conversar. E a minha fé é que esse rapaz vai se converter. Amém? Possivelmente traga ele um dia aqui para participar do culto aqui com a gente. Marcos, lá de Pinda, anda para a rua catando reciclagem. Não esqueçam esse nome, orem por ele. E a minha esperança é essa. Um dia eu vou ver esse rapaz falando, eu me converti, encontrei Jesus, mudou totalmente a minha vida, porque é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Um dia eu vou ver ele ainda com a Bíblia na mão, e participando de reunião, testemunhando que um dia ele passou na casa da minha cunhada pedindo comida, né? A gente deu uma comida para ele, a Edna orou por ele. Gente, eu tenho uma esperança que um dia eu vou ver esse rapaz falando isso. Amém? Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Com a graça de Deus, não vou levar tiro nenhum na cara. Ainda vou ver esse Marcos convertido de gorjeta, né? Vamos ficar de pé. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado. O Deus que você tem é o Deus do impossível. Ele pode fazer infinitamente mais. Muito mais do que você está pensando, meu irmão. Pare de pensar baixo e comece a pensar alto, porque Ele vai fazer muito mais, na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Então, eu não vivo pelo que vejo, nem pelo que sinto, mas eu vivo pelo que creio. E Deus vai fazer infinitamente mais. Isabel ficou grávida, Maria ficou grávida, e a gente vê tantos outros casos na Bíblia que o impossível aconteceu. E eu quero profetizar, coisas impossíveis vão acontecer nesses dias. Que eu estou precisando, que nós estamos precisando como igreja, você na sua casa, e assim vai. A glória de Deus vai encher toda a terra, né? A terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Eu queria que se você tiver fé, que você levante a sua mão comigo e orasse assim, e profetizasse sobre a sua casa. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, minha esposa, meus filhos, você que tem filho, serviremos ao Senhor. Eu quero abençoar a minha família, eu quero abençoar a minha parentela, eu quero abençoar o meu país, eu quero abençoar a minha cidade, eu quero abençoar a igreja, para que a igreja se levante na unção do Espírito de Deus. Aleluia! Que Deus faça de você, meu irmão, uma tocha acesa e uma labareda de fogo. Não seja algo minguado, uma brasinha minguada, mas uma labareda de fogo, uma tocha acesa. Então, com a sua mão levantada e com fé, por favor, se você não crê, você não vai ver a glória de Deus, mas se você crer e profetizar, você vai ver a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos nossas mãos agora e profetizamos sobre todos que estão aqui, sobre a igreja, profetizamos sobre a nossa casa, profetizamos sobre as crianças, sobre nossos filhos, profetizamos sobre cada esposa e sobre cada marido, profetizamos, Senhor, sobre o nosso país, profetizamos sobre a nossa cidade, que a sua glória vai se encher, a sua glória vai encher toda a terra.
Meu Deus, Elias mandou o servo dele falar para Acabe: vai, corre, que vai chover muito. Nós profetizamos que vai chover muito sobre o Brasil, que vai chover muito sobre a nossa cidade, que vai chover sobre a nossa vida, sobre as nossas crianças, Senhor. Meu Deus, o espírito do mal que está aqui não vai sobre as nossas crianças, mas o espírito do nosso Deus virá sobre as nossas crianças. Em cada escola de Pinda, em cada escola, Senhor, do Vale do Paraíba, em cada escola do país, Senhor, este país vai mudar e a sua glória vai encher essa nação totalmente, porque nós como igreja e como sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus que tudo pode, profetizamos isso agora. Que esse fogo esteja aceso, que esse vento forte sopre sobre nós nesses dias, Pai. Aleluia. Nós queremos ver a sua glória se manifestando. Eu não vou ficar calado, Senhor, mas sobre a vida das pessoas, sobre a minha casa, sobre a minha nação, sobre a minha cidade, eu vou profetizar. Eu vou profetizar a glória do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, tem misericórdia e escuta a nossa oração, o nosso clamor e a nossa profecia, em nome de Jesus. Vem nos visitar nesses dias, meu Deus, que nós estamos carentes e precisando de mais. Tu és o Deus que pode fazer o impossível, e nós aguardamos em Ti, em Cristo Jesus. Aleluia. Aplauda a Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Aplauda Jesus, porque Ele está vivo. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus.